Oi, terceiro ano, tudo bem? Nós vamos fazer agora um momento de recapitulação da nossa aula de hoje de literatura. Literatura brasileira, século XX. Nós iniciamos a aula falando a respeito da caminhada literária no Brasil. No início de tudo, com a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, e por um bom período, o Brasil apareceu em textos produzidos, mas não com autoria de brasileiros. Esses textos falavam a respeito do Brasil. Não havia uma literatura nacional. Você estudou isso no primeiro ano. Vimos que a partir do século XVII, a produção literária brasileira da região do Brasil começou a aflorar. Você estudou também isso lá no primeiro ano, na figura do poeta Gregório de Matos Guerra, também conhecido como Boca do Inferno. Essa trajetória da literatura brasileira foi se estendendo. Chegamos ao início do século XVIII, com a fase que chamamos de arcadismo ou neoclassicismo, coincidindo aí com o período da luta pela independência do Brasil em relação a Portugal, a Inconfidência Mineira. Você conheceu a poesia de Tomás Antônio Gonzaga, você ouviu falar do texto Marília de Dirceu, a poesia bucólica, a poesia neoclássica. E ainda nesse estudo, você caminhou no segundo ano para a poesia romântica, a poesia que marcou época no Brasil e que definiu já o surgimento de uma literatura nacional, com características, vamos dizer assim, nacionais. Embora tudo que fosse feito à época tinha uma ligação muito forte com as influências e tendências da Europa, esse momento da literatura no século XVIII, do romantismo, é conhecido como o momento de um marco, em que a literatura brasileira passa a ter uma cara de Brasil mesmo. Dentro da poesia romântica, você estudou as 3 gerações. Primeira geração da poesia romântica, a geração nacionalista, a poesia de Gonçalves Dias, por exemplo. Na segunda geração, você estudou os textos de Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, que é também conhecida como a geração do ultrarromantismo ou do mal do século. Estudou a terceira geração, a poesia condoreira, a poesia social, com um cunho de militância política e social. A militância era direcionada à abolição da escravatura e à implementação, à proclamação da República no Brasil. E a figura de Castro Alves, o poeta dos escravos, é a que tem mais visibilidade nessa poesia da terceira geração. Então, isso nós vimos no segundo ano. Você ainda viu no segundo ano o momento do parnasianismo, do simbolismo e a fase chamada de pré-modernista. Figuras como, por exemplo, Monteiro Lobato, que produziam nessa época, e você viu que Monteiro Lobato não produziu somente textos infantis, que nós conhecemos através da obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas Monteiro Lobato também foi um cronista, né, do seu tempo. Ele escreveu romances, escreveu livros de contos. Esse momento do pré-modernismo já acontecia um fervilhar de novas situações, de novas vertentes, de novas direções culturais. Culminou com, no início do século XX, a Semana de Arte Moderna, que vocês tão bem lembraram hoje. Em fevereiro de 1922, um grupo de intelectuais e escritores, muitos paulistanos, reuniram-se, fecharam o Teatro Municipal de São Paulo para um evento que durou uma semana e ficou conhecida como o marco do início do movimento modernista no Brasil. Semana de Arte Moderna de 22.
fevereiro de 1922, bem no iniciozinho do século XX, certo? E a partir daí nós tomamos ciência e passamos a ter contato com uma literatura muito diferente do que até então era produzido. Entre as características desse primeiro momento modernista, está a ruptura com os moldes, com os padrões pré-estabelecidos, uma ruptura com a necessidade da gramática dentro da norma culta, uma busca pela fala brasileira. Alguns usavam essa expressão, né? Nós temos de falar o brasileiro. Mas existe, é claro, a diferença entre o português da Europa e o português do Brasil, assim como entre o português da Europa e o português de Angola, que são os outros países que também têm a língua portuguesa como língua nacional. Mas a questão aqui, na fase do modernismo brasileiro, na primeira fase, era realmente provocar um choque no público que estava tão acostumado com aquela postura clássica dos autores, né, que padronizavam e traziam para os seus leitores aquilo que eles produziam e que era o belo, o estético, o primoroso. Essa geração, então, de 22, a primeira geração modernista, buscou se contrapor a tudo isso, como se fosse um grito de liberdade. Daí essa ruptura, tá? Esse vamos fazer diferente. Entre os fazeres, nós encontramos aí o momento do poema Piada, por exemplo. Nós citamos Drummond no seu micropoema, quando ele fala: stop, a vida parou. Ou foi o automóvel? A poesia de Drummond, um poema, piada, que brinca com a realidade urbana que ele vivia em São Paulo e traz um momento de parada mesmo. Será que é a vida que parou? Será que está tudo parado? Nada acontece de novo? Nas entrelinhas, você conhece, né, o pensamento desse poeta. Ele não precisou escrever tudo aquilo, mas ele te provoca a pensar nisso. Outro poema também que ficou conhecido nesse período e que nós trabalhamos muito, você vai encontrá-lo em muitos momentos ainda, tanto da sua vida no ensino médio quanto nos vestibulares, são os poemas de Oswald de Andrade. Um deles, chamado Erro de Português. O Oswald de Andrade brinca com a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 e constrói um poema no século XX, nesse período aqui, e diz assim, Oswald de Andrade no seu poema Erro de Português: quando o português chegou ao Brasil, vestiu o índio. Que pena! Se estivesse fazendo uma linda manhã de sol, o índio teria despido o português. Eu não disse o poema aqui exatamente com as mesmas palavras de Oswald de Andrade, mas a ideia central do poema é essa, que ele contrapõe o choque cultural, né? Portugueses, europeus, chegando à terra brasileira, nativos, nus, portugueses vestidos. E esse foi o primeiro choque. Oswald traz esse choque para o século XX e diz, de uma forma bem-humorada, que não acreditou na forma da abordagem, da aculturação dos nativos. Então, ele brinca com um fato histórico, construindo esse poema piada, típico da primeira fase do modernismo do Brasil. Nomes dessa primeira fase, como eu já falei, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que não eram parentes, eram muito amigos, tá? Coincidência dos nomes, e Carlos Drummond de Andrade. Embora a expoência maior de Carlos Drummond seja a partir da segunda fase, e Drummond merece um capítulo só para ele, porque ele é considerado o poeta dentro da língua portuguesa no Brasil, é o grande nome da poesia em língua portuguesa, dentro do Brasil, é claro, e Oswald de Andrade e Mário de Andrade
e também Manuel Bandeira. Manuel Bandeira participou da Semana de Arte Moderna com um texto bastante polêmico. Ele subiu até o palco e, em toda a sua elegância, ele recitou um poema de nome Os Sapos. E ele falava dos sapos que cantavam nos brejos, o sapo mais forte, o sapo mais fraco, o sapo tanoeiro, e ele foi alvo tanto de aplausos quanto de vaias. Os aplausos vinham daqueles que queriam realmente o choque cultural. Vamos nos libertar dos padrões, vamos criar um momento nosso. E as vaias vinham daqueles que ainda queriam o conservadorismo. Monteiro Lobato foi um desses. A Anita Malfatti foi uma pintora que participou, né, das exposições artísticas desse momento, e ela recebeu um texto que é muito conhecido de Monteiro Lobato, no qual ele diz que aquilo não é arte, né, que aquilo decididamente não pode ser considerado arte. Então você vê que o próprio grupo intelectual da época se dividiu. A consolidação do modernismo se deu com o tempo. A consolidação desses autores se deu com o tempo também. Então, o primeiro momento, a primeira fase, ela veio para detonar, ela veio para romper, ela veio para chocar, para desconstruir, certo? Essa é a primeira fase do modernismo. Preciso citar aqui Mário de Andrade no seu livro Macunaíma. Macunaíma é a história de um índio que é o anti-herói. No romantismo, o índio foi eleito como herói nacional e era uma figura idealizada, né? O índio nobre, valoroso, forte, altruísta, o índio que se entregava, inclusive no livro O Guarani de José de Alencar, né? O índio peri se entregava aos perigos, se entregaria até a morte para salvar a sua bela Ceci, filha de uma família abastada do Rio de Janeiro. Agora, o índio modernista, ele vem para se contrapor a esse índio idealizado romântico. Então, Macunaíma, na obra Macunaíma, Mário de Andrade constrói o personagem Macunaíma, que ele diz assim, que era um índio nascido no fundo do mato, virgem, né? E que ele era feio, preguiçoso e malandro. Diz que ele era tão preguiçoso que ele só começou a falar aos 5 anos. E a primeira frase dele foi, ai, que preguiça. Você vê todo o tom aí de sarcasmo, de sátira, de crítica bem-humorada feita nesse momento da produção literária no Brasil, tá? A leitura de Macunaíma não é obrigatória para vocês, mas é recomendada, pelo menos que você tenha contato com trechos desse livro, certo? Procure ler mais a respeito. No seu livro didático você encontra o conteúdo do primeiro momento modernista, você encontra falando mais um pouco sobre esses autores, e nós precisamos dar prosseguimento no próximo vídeo falando sobre a continuidade, o segundo momento modernista no Brasil. Espero vocês. Daqui a pouco a gente se encontra de novo, tá?